Ellie aqui, e eu vim hoje falar da minha primeira leitura do ano, que foi Reanimator e Outros Contos. No total, são 14 contos aqui, Reanimator mais 13, e foi uma leitura bem interessante. Um ou outro que foi meio meh, mas no geral aqui foi bem legal. Os contos, eles são bem curtinhos, tá vendo? São 14 contos num livro bem fininho. Eu tenho, para falar dessa edição aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada conto. E sobre essa edição, eu acho que não é um probleminha para mim, que li corrido, eu li num dia, a ordem que os contos foi colocada. Não a escolha de quais contos entrarem aqui, mas mais ou menos como cada um aparecia. Porque a gente ia para um lado, aí depois voltava, porque tinha terror, tipo de monstro e de fantasma, aí depois a gente ia para umas coisas mais filosóficas, aí no meio tinha comédia e sátira, e aí depois a gente voltava. Para mim, ficou meio desorganizado. Você pode falar assim, mas talvez seja para ler um de cada vez. Mas aí quem decide quem lê, como lê, sou eu. Não é a editora, não. Tá? Mas é isso. No mais, bem interessante. Foi uma edição que teve contos bem diferentes. Eu tenho algumas outros livros do Lovecraft que um deles é um compilado. Outros dois são, tipo, histórias únicas. E o Chamado de Cthulhu, da Companhia das Estrelas... Peraí, vou buscar aqui, rapidinho. Tá aqui em cima. Aqui. Tava bem no fácil. Esse aqui é da Nova Fronteira. Esse da Nova Fronteira, ele é bem certinho num único tema, que é terror cósmico. E aí todos os contos que tem aqui, eles meio que falam ali sobre a mesma coisa, sobre a mitologia que o Lovecraft inventou. Esse aqui já vai para lugares, que pra mim não é ruim, eu só acho que a ordem que eles apareciam tava meio esquisita, de ir para um lado e depois voltar para a mesma coisa. Aqui, a primeira história é Reanimator. Reanimator vai ser mais ou menos um Frankenstein, com uma parte do gore do estudo sobre reanimação de corpos. Basicamente é isso. É um Frankenstein, um Dr. Frankenstein, o Herbert. As coisas são muito gráficas. Nada é como a escrita da Mary Shelley, que é aquela coisa mais filosófica, mais na beleza da coisa, aquela coisa meio alquímica. Não, aqui é a ciência, é restos no chão, os caras que foram animados se juntando numa gangue. Isso acontece, eu fiquei meio assim. Eu acho que o ponto... Eu gostei muito desse conto. Eu acho que só o final, com a gangue dos mortos-vivos, que ficou meio assim... Tinha necessidade disso? Será? Eu não sei. Isso também me lembra uma coisa, que é o fato do Lovecraft contar histórias com o personagem no futuro, o narrador no futuro. Isso é um negócio que depois de um tempo, depois de muitas histórias que você lê, você começa a se chatear um pouco, pelo menos no meu caso, porque eu já começo a história sabendo o final. Ou é outra pessoa contando a história de alguém que morreu, e aí eu sei que essa pessoa morreu, ou a pessoa contando a própria história, então eu sei que ela tá viva. Às vezes a história, ela supera o fato de que eu sei o final dela? Sim. Às vezes não. E é isso que é meio chato. Eu acho que seria muito legal se eu não soubesse o final desse conto no comecinho, pra eu ver ali o que vai acontecer com a gangue. Nunca é uma história que tá acontecendo em tempo real. É sempre algo que tá acontecendo no passado. E eu queria saber de uma história que acontece no presente. A gente tem uma coisa assim,
Mas é um conto muito diferente do Lovecraft. Então, tipo, eu acho que meio que não conta nessa coisa do saber o que vai acontecer. O segundo é Hypnos. Hypnos foi bem interessante, porque ele é meio esotérico. É uma coisa de pessoas que se... O conto começa quando as pessoas se trombando no metrô, se não me engano era no metrô, numa estação de trem. E eles têm uma conexão ali muito repentina, e aí eles vão nessa... meio que numa viagem de ácido, só que na verdade eles estão dormindo, estão viajando outros mundos, é um negócio assim bem interessante. Mais uma vez, é um negócio que você mais ou menos sabe, que o cara vai estar vivo, ele tá meio lelé da cuca, mas você sabe que com ele, com nada muito grave vai acontecer. Então é só pela experiência, é só pelo o que foi que aconteceu. Ibid, que é o terceiro conto, foi um caso do... não gostei, não achei legal. É sobre um crânio. Só. E esse crânio indo para lugares. Eu acho que a minha expectativa que estragou a coisa. Porque eu pesquisei, porque eu achei o nome muito interessante. E eu vi que tem uma língua que isso aqui significa demônio. E aí eu fiquei, nossa, sobre o que vai ser esse conto, né? E aí não foi nada que eu tava esperando. Mas eu também não sei se, mesmo se eu não soubesse, a premissa de ser um crânio que anda por aí, não no sentido de que ele anda por aí, mas no sentido de que ele continua, ele vai passando de pessoa para pessoa. E aí ele vai para muitos lugares. Não sei se me pegaria, mas fica aí o adendo que eu particularmente não gostei porque eu tava esperando outra coisa. Talvez você lendo, você goste. No quarto vem Na Cripta. Na Cripta foi muito legal, foi uma história de fantasma. E teve um plot twist, por mais que eu soubesse que o cara tava vivo, que não ia acontecer nada na cripta, teve um plot até me embananei, um plot twist muito da hora. Saber o que foi que aconteceu pra a coisa quebrar, tipo, o calcanhar de Aquiles do cara. Foi muito da hora. Foi muito da hora, muito legal. Não vou contar, eu não quero contar muita coisa pra não estragar a experiência. Eu só tô contando mais ou menos ali e também falando sobre cada conto pra, se você quiser comprar essa edição, ou, essa edição tem muitos contos que eu já tenho, aí você já procura outra. Depois vem Memória. Memória é uma coisa muito curtinha e eu não entendi. Esse é um... Eu não entendi o que estava acontecendo. Eram duas criaturas e aparentemente elas estavam falando de um futuro muito distante e que os humanos não eram mais... Os humanos não estavam mais aqui. Os humanos era só uma lembrança distante do mundo. Pelo que eu entendi foi isso. Eu acho que é isso. Por isso que eu falo que eu não entendi, porque eu acho, não tenho certeza se é isso. É também bem curtinho, é tipo 1,5 páginas. E meio que não fede nem cheira. Old Bugs não tem nada de sobrenatural. É sobre um bêbado que a gente não sabe de onde ele veio e pra onde ele vai. E ele tem um único rolete que ele trabalha num bar pra beber. E que ele tá de boa, só que ele não gosta quando os jovens vão para o bar pra beber. E aí é a única vez que ele vira a casaca e ele começa a brigar e a fazer estripulia. Esse conto se passa havia lei seca lá nos Estados Unidos. Então, é aquela coisa de algo clandestino, algo que ninguém consegue de maneira fácil. Aí tem esse bar que vende cachaça da melhor qualidade, e aí esse cara trabalha lá. E é um plot meio que você já pega no comecinho. Não é algo muito surpreendente o que acontece. Você já pega ali na premissa onde que vai dar. É interessante. Foi diferente. Foi a primeira vez que eu li um conto do Lovecraft que não tivesse algo sobrenatural. Então, valeu a visita. Valeu a ida.
Depois vem o modelo de Pikman. O modelo de Pikman foi um caso de a mesma coisa do conto do Nyarlathotep para mim. Eu queria mais. E foi por isso que eu me frustrei. É uma história muito boa, que podia ter algo muito maior, mas que acaba, tipo assim, acabou. O acabar, literalmente, quando eu tava engajada ali, tipo, lendo, faltava uma página para acabar. Literalmente, a outra frase é: ah, então a história acabou aqui, e aí a última página é só pra falar ali, porque ele tá tendo uma conversa. Eu achei um conto muito interessante, porque é uma conversa em que você não vê o que a outra pessoa tá falando. É um cara que vivenciou uma coisa sobre um cara que desapareceu, e que é esse tal de Pikman, que ele pintava. E que ele pintava coisas horrendas, mas que ele era tão bom que o negócio era fascinante. E tem algo também a ver com carniçais, que são os ghouls, aí que a gente conhece na cultura pop. Então, tá vendo como tem tanta coisa? Tem uma parte do livro de 2 pinturas específicas que elas contam uma história, que eu fiquei tão interessada, eu queria tanto que o Lovecraft realmente desenvolvesse mais dessa coisa específica que tinha acontecido, que eu fiquei tão tipo assim, nossa, eu tava muito engajada. E aí o cara termina a história e fala, tipo assim, e acabou. E aí eu vim pra casa e nunca mais falei com esse cara. E aí, cara, tem uma cena que é um monte de barulho e o cara fala que são os ratos e ele pega uma arma. O cara que tá narrando, ele não tem coragem de se mexer, de sair do lugar. Ele pega uma arma e ele dispara 6 vezes. E eu fiquei assim, como assim? É um rato? Que tipo de rato é esse que abre portas e você precisa descarregar uma pistola no rato pra você se livrar dele? E eu fiquei, pra onde vai essa história? Nossa, dá pra ver o quão frustrada eu fiquei, porque acabou. Alguém, por favor, escreva. Alguém, por favor, chega num site de fanfic, escreve o resto dessa história, desenvolve uma história bem longa pra mim com isso aqui, por favor, e me manda o link, pelo amor de Deus. Eu tô quase escrevendo, mas eu acho que não vai ficar tão bom. Eu tô pedindo pra alguém que sabe escrever. Por favor, escreve um negócio desse. E aí acabou, eu fiquei triste e fui pra próxima, que é Polaris. Polaris foi uma coisa muito interessante, porque ele é bastante filosófico sobre uma dissociação que o cara tem e que no final eu fiquei assim, nossa, será que na verdade ele não tá certo? É sobre um cara que ele vive num pântano, numa cabana. E todo dia ele olha pra Polaris e ele tem um sonho. Polaris, a estrela do norte. Ele tem um sonho de que ele tá numa cidade bizarra, em outro planeta, feita de mármore, com pessoas lá e tudo mais. E que ele tá sempre num posto de observação, olhando pro horizonte, e no horizonte a Polaris. Mais uma vez a estrela. E ele começa a ter esses sonhos, e esses sonhos gradativamente vão tomando mais conta da vida dele. A ponto dele acreditar que, na verdade, aquilo que ele tá sonhando é real, e o sonho é, na verdade, ele na cabana, solitário. E nesse sonho, ele tá nesse posto porque a cidade que ele vive tá em guerra. E a função dele é observar para quando o inimigo estiver vindo. E ele adormece, tem uma hora que ele adormece e ele não consegue mais voltar, porque agora ele tá na cabana de novo e ele não tem mais esse sonho, ao mesmo tempo que ele acredita que ele não consegue voltar, que ele está preso num sonho porque Polaris o colocou num tipo de feitiço. E ele tenta, e ele desesperado, e ninguém acredita nele, que no planeta onde ele vive está prestes a entrar em guerra e não tem mais o cara no posto para avisar da invasão. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei por um momento, eu pensei, será? Porque tem uma hora que ele começa a falar que ele tem um amigo, que eles tiveram uma vida juntos
E todo um rolê dele ter um problema de saúde que ele desmaia. E aí por isso que ele não foi pro exército, ele tava nesse posto. E eu pensei, será que esse cara. Será que Polaris não tá sacaneando com esse cara mesmo? Será que esse cara não é desse planeta? E ele tá, tipo, sonhando com o nosso? E eu fiquei assim, ou será que ele só tá dissociando? Tem muito isso, principalmente no TikTok. Eu vejo muita gente que, tipo, entra numa aspira de, que vive em Hogwarts, que dorme, e aí vai pra outro lugar. Talvez seja o cara desse cara, ou não. E é uma história tão melancólica, tão dessa coisa solitária e dessa dissociação mesmo. Eu achei tão interessante, tão diferente. Vai ter outro conto que vai ter isso. Só que eles estão, tipo, separados e tem todo uma miríade, assim, de outras coisas que aí eu fiquei assim, eles podiam estar juntos. É de botar pra pensar. Esse conto. Leia. Se você não conseguir comprar, procura na internet. Porque eu acho que aqui já tá em domínio público. Então, ler grátis não é crime, eu acho. E aí você procura Polaris. É bem legal. E daí vem. Tem um nome que eu não sei se eu vou saber pronunciar. Ermegaldi? Doce Ermegaldi? Eu acho que é Doce Ermegaldi. Vou até mostrar aqui. Esse aqui que tá com essa carinha feliz. É uma comédia. É uma sátira sobre romances. Eu ri. E eu ri muito. E foi muito. Eu nunca imaginei que o Lovecraft ia escrever esse tipo de coisa. É uma sátira. É tipo. Sabe aquela sketch que tem. Talvez eu esteja falando. Não seja exatamente um paralelo igual. Mas sabe aquelas sketches do finado Cacete Planeta sobre as novelas? Esse conto é essa paródia. Nossa, como eu ri. Como. Eu vou até tentar achar aqui pra ler um trechinho. O comecinho da história. Ó, Ermengarde era a filha loira e bela. É um nome bem complicado. Hiram, um fazendeiro contrabandista pobre, mas honesto, de Hogan. Seu nome original é Ethel Ermengarde, mas seu pai a convenceu a abandonar o prenome depois da promulgação da emenda, alegando que o deixava com sede, pois o fazia lembrar do álcool etílico. Pulando um pouco, tinha olhos pretos grandes, nariz romano proeminente, cabelos claros que nunca escureciam nas raízes, exceto quando a farmácia local tinha pouco estoque, e uma compleição bonita, porém inexpressiva. Tinha cerca de 1,50 m de altura, pesava 52 quilos na balança da produção do pai e também fora dela, e era considerada adorável por todos os pretendentes da aldeia que admiravam a fazenda e as colheitas líquidas de seu pai. Pegou a minúcia? O conto é inteiramente assim. É muito divertido. Mais uma vez, outro que procura aí pra ler. É muito legal. Eu me diverti muito. Tem O Alquimista depois disso. O Alquimista, o plot foi... Eu tava esperando coisas muito maiores. Ele teve a mesma sensação pra mim de uma vez que eu tive que fazer uma aula prática na aula de como ensinar ciências na faculdade. E aí eu tinha que fazer uma experiência com um copo e corante azul. E eu imaginei tanta coisa mais legal do que aconteceu, que foi meio decepcionante. Foi a mesma coisa. Não é que é ruim, é que eu pensei muitas outras coisas de plot do que o que aconteceu. E é sobre um alquimista. E é sobre pessoas que morrem de uma família que morrem sempre na mesma idade.
Eu tô pensando naquele copo com corante ainda. Eu talvez tenha sido ingênua e muito burra de pensar que sairia um vaporzinho e ia ser colorido. Voltando. O Monstro na Caverna. O Monstro da Caverna eu achei muito interessante porque ele me lembrou muito creepypasta. Inclusive, como as creepypastas bebem no Lovecraft. Todas elas têm a estrutura. Toda vez que eu leio ou vejo um vídeo da Natália Greco, eu sempre fica na minha cabeça, nossa, isso parece muito uma história do Lovecraft. É porque o Lovecraft realmente, ele se instaurou na cultura pop do terror de uma maneira, tipo, que é impossível de tirar ele. Ele tá, tipo, nas frechinhas. Ele tá, tipo, assim, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. O homem é, tipo, um espírito obsessor. Não tem como tirar ele. Tudo, a estrutura, tudo é muito parecido. É muito legal. Não é, tipo, ai, nossa, é um plágio de Lovecraft. Não. É uma inspiração que, às vezes, é melhor do que o produto original. Voltando ao assunto, o Monstro da Caverna é o que mais me cheirou a creepypasta. Porque tem um cara, ele tá numa caverna, ele foi pra uma expedição e ele simplesmente se resigna de que ele morreu. Me perdi, não tem como o cara me achar, morri. E no final você vê que era muito fácil de achar ele tava sendo bem fresco. Porque ele podia ter gritado um pouquinho mais, corrido um pouquinho mais. Ele acha a saída muito rápido. E me lembrou muito uma creepypasta específica, que é, se eu não me engano, é considerada uma das primeiras, né? Que é daquele cara que abre um buraco numa caverna para entrar num negócio específico, que tem coisas lá dentro. Só que a gente não sabe o que tem porque ele nunca explica. Aqui ele é um pouquinho descritivo, o que é surpreendente pro Lovecraft, porque normalmente ele não é. Voltando, é o livro, depois. Um dos últimos, que é sobre um livro. Não tem muito o que falar, é sobre um livro. Não tem muito o que falar pra, tipo, estragar a experiência. É um livro. O cara chega num lugar que vende coisa velha e acha um livro. E o cara nem cobra. E aí ele só vai ver por que o cara não cobrou depois. É muito interessante, mas eu não quero, tipo, spoiler muito. Esse livro tem algo muito especial. Não é o Necronomicon, eu acho. Porque em nenhum momento ele cita que tá numa escrita estranha ou o Abdul alguma coisa. O nome do cara. O árabe louco, que um dia é levantado por uma coisa invisível e lascado no meio de um monte de gente. Lascado. Dilacerado. Dilacerado. Nossa, que descanso em paz. Aí vem o penúltimo capítulo, que eu queria muito que tivesse sido o último. Porque o último não foi tão legal quanto ele. E ele é tão, mais uma vez, filosófico e que te põe para pensar, que eu queria que ele tivesse sido o último, que eu tivesse fechado o livro com ele. Porque o Navio Branco é sobre um faroleiro que tem a mesma profissão do seu avô e do seu pai, e que ele ouve histórias sobre os navios que chegam ali, e um dia chega um navio branco com uma tripulação e que chama por ele, e ele vai nessa viagem que dura eras, para no final ele voltar exatamente onde ele parou, enquanto ele estava buscando a Ilha da Esperança. Nossa, isso fica assim, porque eles vão para muitas ilhas e cada uma delas representa alguma coisa. Tem uma ilha que, se eu não me engano, é dos desejos, em que tudo, à primeira vista,
é muito bonito. Acho que dos desejos não realizados, se eu não me engano, eu posso estar trocando. E que tudo é muito bonito e que tem coros de musas. Só que quando eles chegam perto, tem um odor de cadáver, de coisa podre, de algo, tipo aquela coisa mística. Nossa, é um texto tão diferente, tão legal. E toda coisa deles irem pro fim do mundo. Sabe aquela história muito antiga, acho que medieval, de que o mundo acaba meio que numa cachoeira, que a água, tipo, desce, e aí não tem mais nada. Eu lembro que eu vi isso num filme da Barbie. E eu nunca me esqueci de que tem um desfiladeiro. Eles chegam nesse desfiladeiro. E a destruição do negócio, desse caminho que eles vão até essa Ilha da Esperança, dá no farol, mais uma vez. No mesmo dia em que ele saiu. Há eras atrás. E o pássaro que guia eles e no final ele aparece morto. Absolute literatura. Mas, por favor, esse com certeza, esse eu imploro a você, eu imploro de joelhos, procure o Navio Branco pra ler. É muito, 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 muito bom. E eu queria que ele tivesse fechado. Eu queria que o último, que é o que a Lua traz, viesse antes dele. E já entrando no assunto, o que a Lua traz não tem nada a ver com a Lua. A Lua só tá iluminando. Tem a ver com uma criatura num lago e um negócio muito nojento que o protagonista tem que entrar pra não ter que se bater com a criatura. Tem verme. Negócio assim horroroso. E é um livro que. Aqui, a exceção da história que acontece em tempo real. Não só eu comecei não sabendo o que ia acontecer com ele, como no final não sei o que aconteceu com ele. Muito interessante, muito legal. Eu achei legal, eu achei que ele deveria ter escrito mais disso, ao invés de contar essas histórias, tipo, muito, muito no passado. Eu achei interessante. A minha única crítica é que ele deveria ter vindo antes de O Navio Branco. Navio Branco, Gold, deveria ter fechado esse livro. Então é isso, eu acho que eu já falei demais. Eu vou me despedindo. Se você quiser uma leitura rápida, uma leitura muito legal, eu recomendo essa edição. Ela é bem baratinha. Eu, não me engano, comprei por R$12 na Amazon. Eu acho que dá até pra pegar por mais barato. E é isso. Mais uma vez, tô mostrando a capa. E tchauzinho, até o próximo vídeo.